no livro de Levítico. Livro de Levítico é um dos livros assim mais chato, vamos dizer assim, né? Talvez não é a palavra assim, mais difíceis de ser lido na Bíblia, porque ele vai tratar só de leis, de cerimoniais e tudo mais. Mas essas leis são importantes depois que você entende muitas coisas na Bíblia. Para depois você entender, você precisa discernir o que está escrito aqui. Então, Levítico, capítulo de número 20, Deus está dando a ordem para o povo aqui, antes do povo entrar na terra de Canaã, sobre os cuidados que eles vão... Como é que vai funcionar a nação que está sendo criada, né? A nação que está sendo criada. Diz assim, vamos lá, Levítico capítulo 20, a partir do versículo de número 1. Esse capítulo também vai falar, entre outras coisas, dos pecados sexuais, de todo tipo de pecados sexuais, mas não é a nossa pauta aqui. Deus sempre advertiu a nação, antes dele entrar em Canaã, para eles terem cuidado, para eles não adorarem outros deuses. E a Bíblia geralmente generaliza, né, esses deuses. Geralmente fala os deuses, porque são deuses distintos, de cada nação tinha lá os seus deuses. Mas tinha um Deus em particular, que Deus chama a atenção e fala para todo mundo não adorar. Há uma divindade específica chamada de Moloque. E essa divindade adorada ali pelos cananeus é a mais odienta divindade que a Bíblia retrata. E a Bíblia cita especificamente para que o povo não adore essa divindade Moloque. Então, Moloque era um deus que tinha, tipo Minotauro na mitologia grega, ele tinha um corpo de homem e a cabeça de touro. E ela era uma estátua de bronze, de ferro, né? E eles queimavam, ela é uma estátua oca, e eles colocavam madeira dentro da estátua, queimavam, a estátua ficava assim vermelha, por causa do calor do fogo, né, a alta temperatura, e as pessoas ofereciam os seus filhos em adoração a Moloque. Na sua maioria, as figuras e estátuas que eles acharam, Moloque tem o ventre dele é vazado, então ele ficava nessa posição de receber e a madeira era colocada no ventre. Então muitas vezes eles pegavam a criança com a estátua, um calor absurdo, e colocavam a criança viva na mão de Moloque, onde ela era frita, literalmente, morria de queimaduras terríveis. E muitas vezes eles pegavam essa criança e jogavam no ventre de Moloque para ser queimada viva. Essas crianças gritavam. E aí eles batiam tambores para tampar o grito das crianças. E essa divindade sempre foi adorada ali pelos sidônios, pelos povos cananeus. E Deus, antes de chegar lá, Deus falou, olha, vocês não vão adorar nenhuma divindade, mas Deus cita especificamente essa aqui. E por que as pessoas sacrificavam os seus filhos? Qual que era o propósito que esses povos pagãos sacrificavam os seus filhos? Para obterem prosperidade.
Eu ofereço meu filho para que eu tenha uma boa lavoura, para que eu prospere, para que eu adquira riquezas. Então, eu abençoo. E muitas vezes, uma tribo falava assim, nós temos que oferecer alguém. Quem vai dar o seu filho para ser queimado a Moloque? E às vezes a pessoa dava o filho dela para ser oferecido. Ela dava o filho dela para ser oferecido, para que a tribo ficasse em débito com ela, para que ela fosse honrada pela tribo, para que ela fosse respeitada. Então eu dei meu filho, Moloque vai abençoar a nossa tribo, a nossa nação, então vocês me devem esse favor. Vamos lá, Levítico 20. O Senhor disse a Moisés: diga também aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que entregar um de seus filhos a Moloque, será morto. É pena de morte. Deus falou, nós não vamos permitir que pessoas sacrifiquem a Moloque em Israel. Quem oferecer seu filho a Moloque, essa pessoa deve ser morta. Por que, irmão, tem que ser morto? Porque essa pessoa já perdeu completamente a noção. A pessoa que é capaz de sacrificar seu filho, e isso pode contaminar. Então Deus falou assim, é punido com pena de morte. Voltarei, ele diz mais, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo. Eu vou matar esse cara. Porque entregou um de seus filhos a Moloque. É uma coisa que Deus não aceita. Contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Quem mata uma criança, oferece sacrifícios a Moloque, colocando o seu filho no ventre de Moloque, ele está dizendo, essa pessoa profana o meu santo nome. Essa pessoa não só comete pecado, mas ela profana o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos, quer dizer, ignorar, não tomar nenhuma providência, olha só, isso aqui é muito importante. Se as pessoas virem isso, ficarem passivas, não reagirem, não fizerem nada contra quem mata, quem oferece seu filho a Moloque, jogando o seu filho no ventre de Moloque para ser queimado, ele está dizendo, se o povo da terra fechar os olhos para que o que esse homem fez, ao entregar um de seus filhos a Moloque, e não o matar, então eu voltarei meu rosto contra esse homem, contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo. Quem se posicionar em cima do muro, eu mato. É para matar quem faz isso. E se alguém não quiser matar, a maldição que estava sobre aquela pessoa que matou o filho, vai cair sobre aquelas pessoas que apoiam esse tipo de comportamento. É isso que ele está falando aqui. A maldição de um adorador de Moloque cai sobre os seus simpatizantes, podemos dizer assim. Com todos os que seguem e se prostituem com Moloque. Cadê o versículo? Eu já estou no versículo 5. Olha lá o versículo. Quando alguém se virar para os... Não, é o 6, é o 5. Então voltarei meu rosto contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que seguem e se prostituem com Moloque. Então, prostituir com Moloque, engraçado, irmãos, que depois dessas festas, que era uma festa que eles faziam, nesse culto de adoração, havia todo tipo de orgia. Era feito orgias sexuais. Sexo entre pessoas do mesmo sexo, sexo de pessoas com animais. Isso está largamente registrado na história, né? Na arqueologia.
recentemente acharam na região lá do Marrocos várias ossadas de crianças, de animais, que eram sacrificados a essa divindade. Então Deus odeia Moloque. Deus odeia Moloque. E Moloque na Bíblia, nós não vamos aprofundar aqui, ele é um espírito, uma potestade maligna. Se tornou uma espécie de demônio. Lá em Jeremias, no capítulo 7, versículo 30, Deus havia destruído o reino de Israel, né? Você tinha a nação de Israel, depois com a morte de Salomão divide, fica o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte começa a adorar a Moloque, Deus destrói o reino do norte. Depois essa peste, essa praga desce para o reino do sul. As pessoas começam a adorar Moloque no reino do sul, no reino de Judá. E aí Jeremias narra para nós aqui, versículo número 30. Porque os filhos de Israel fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram seus ídolos abomináveis no templo que se chama pelo meu nome. Olha só o que o povo de Israel fez. Pegou imagens de Moloque e colocou dentro do santuário de Salomão. Na verdade era o santuário de Salomão, mas que tinha sido, que estava ali, e eles colocaram essas estátuas de Baal e outras coisas mais lá. Puseram seus ídolos abomináveis no templo que se chama pelo meu nome para o contaminarem. Edificaram altos de Tofete. Tofete é lugar, a palavra significa lugar de chamas. Ou seja, eles edificaram altares para queimar crianças. Olha só o que o texto está dizendo, esse é o sentido da palavra Tofete. Lugar de chamas. No vale de Ben-Hinnom, né, no vale do filho de Hinnom. Esse nome, vale do filho de Hinnom, na versão grega, na Septuaginta, é chamada de Geena. E para nós, em português, a palavra traduzida, que Jesus vai falar várias vezes, é inferno. Aquele que chamar o seu irmão de louco será condenado ao fogo do inferno. Todas as vezes que Jesus fala inferno na Bíblia, Jesus está se referindo a esse lugar. A esse lugar que Jeremias está se referindo. Eu vou te falar mais antes de Jesus, mas vamos terminar o texto. No vale de Ben-Hinnom, para queimar em sacrifício os seus filhos e suas filhas. Algo que nunca ordenei. Eu jamais pedi isso de vocês. Nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor. Agora Deus está lançando uma maldição sobre esse lugar. Virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, né, vale de chamas, nem vale de Ben-Hinnom, de filho de Hinnom, mas vale da matança. Os mortos serão sepultados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de alimento às aves do céu e aos animais selvagens, e não haverá ninguém que os espante. Olha o que ele está dizendo. Isso aqui veio acontecer logo depois da derrubada de Jerusalém. Lá virou um cemitério. E só que os corpos que estavam lá não eram sepultados, eram queimados, virou um lixão. Na verdade, que para nós, aqui em Goiás, para nós o que mais se assemelha isso aqui é um lixão. Várias cidades do interior, você sabe, vai chegar na cidade, tem um lixão lá onde eles pegam todo o lixo da cidade, apesar de já era para ter acabado isso no Brasil há muitos anos atrás, né, mas ainda existe muito. Eles despejam e tacam fogo naquele lixão ali e fica queimando. Então eles jogam ali, a prefeitura joga carcaça de cachorro, de animais mortos, e eles jogavam também seres humanos lá. Aqueles 2 ladrões que foram crucificados com Cristo foram jogados lá. Eles queriam jogar Cristo lá. Né?
E o Salmo 22 anunciou antes lá que Deus não deixaria que o filho dele fosse para lá. Então há a intervenção de José de Arimateia e Jesus é colocado no sepulcro de José de Arimateia. Então, essas pessoas malditas, amaldiçoadas, indigentes, mendigos, pessoas que não tinham renda, eles colocavam lá e tacavam fogo, ficavam queimando lá. Os urubus pegavam essas pessoas. Deus está falando, eu vou fazer desse lugar que hoje é um templo, é um lugar de adoração a Moloque, vai ser um lugar de nojo. Esse lugar, Jesus chama esse lugar de inferno. O conceito de inferno surge a partir desse lugar. De um lugar onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre e fica lá, né, em tormento. Foi daí que surgiu o conceito de inferno, a partir de um lugar onde era adorado o deus Moloque. O versículo 34 fala lá, farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém o som das festas de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra ficará em ruína, ou seja, eu vou acabar com vocês. Por que a Babilônia destruiu Judá? Porque Judá se rendeu à adoração a Moloque. E Deus falou, a pena é a morte e a escravidão. Então, o reino de Israel passou por tudo isso porque se submeteu, permitiu a adoração a Moloque. E sempre teve no plano do diabo matar criança. Sempre, destruir criança. Esse espírito de Moloque é o espírito que habita nos pedófilos. Sempre foi assim. Vamos ver lá no livro de Êxodo, Faraó, no capítulo de número 2 de Êxodo. Olha só o que Faraó planeja, capítulo de número 2 de Êxodo. Eu não coloquei a referência aqui nas minhas anotações, mas o rei do Egito é o versículo, capítulo 1, versículo 15. 1,15, né? Diz assim, o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, se chamava Puá. Ele disse, quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixa viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes haviam ordenado. A ordem era matar todas as crianças, né, castrar, para que não se reproduzissem, né? Versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe perguntou, por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. Elas são boas para parir, né? Boas parideiras. E Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus em não matar as crianças, Ele lhes constituiu família. Olha só, a bênção de Deus para quem protege. Então Faraó deu a ordem a todo o seu povo, dizendo, joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nasceram. Quantas meninas deixem viver. Então o nome Moisés significa aquele que foi tirado do rio. Ele mandou matar todas as crianças. Você vai ver algo parecido, eu não vou ler para ganhar tempo, lá com Herodes e Jesus também. Né, lá em Mateus capítulo 2, versículo 16, fala assim, vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores. Quer dizer, não só de Belém, mas de toda a circunviança, né? De 2 anos para baixo, conforme as informações que haviam recebido dos magos a respeito do tempo que a estrela
aparecido. Então, quando ele manda matar, muitas pessoas pensam que Jesus era bebê. Não, Jesus já estava com mais ou menos 2 anos de idade. E ele, menino de 2 anos para baixo, mata tudo. Mata tudo. Houve outro infanticídio. O Faraó fez um, ele fez outro. Sempre houve na história da humanidade infanticídio. Essa questão de matar criança. Bem, eu quero trazer agora para nós entendermos o que está acontecendo nos nossos dias. Vou falar de 2 pessoas. Um é um economista britânico, um escritor e também pastor anglicano, chamado Thomas Malthus. Thomas Malthus, ele foi a primeira pessoa a pensar em demografia, na questão de populações na Terra. E ele, né, era matemático, escritor, estatístico, economista e também era pastor. Ele desenvolveu uma teoria o seguinte: a população está crescendo muito rápido e não vai ter alimento para alimentar todo mundo. Nós precisamos controlar a população mundial, porque vai faltar alimento para todo mundo. E então, esse pensamento de Malthus vai dar origem a uma filosofia que é muito forte nos nossos dias hoje. Mas eu quero mostrar para vocês como que ela vai se evoluindo. Ele falou, nós precisamos controlar, foi a primeira vez na humanidade que se pensou nisso, pelo menos que se tem registro, controlar os nascimentos. Como ele era pastor, ele incentivou os casais a se absterem sexualmente. E ele sugeriu que os casamentos, as pessoas para casarem, tinham que provar uma certa condições financeiras. Senão não deixa casar. Se você é muito pobre, não dá conta de cuidar da sua família, então você não casa. Esse pensamento de Thomas Malthus vai se tornar uma filosofia, uma ideologia chamada malthanismo. Depois, alguns anos depois, vem um outro pensador também chamado Francis Galton, que era primo de Charles Darwin. E que na família de Galton tinha vários nobres, várias pessoas inteligentes. Ele era primo de Darwin. E depois que ele leu o livro de Charles Darwin, a teoria das espécies, a evolução das espécies, ele começou a planejar a mesma coisa para a humanidade. Ou seja, Darwin dizia que as espécies mais fortes vão se acasalando entre si e vão suprimindo as espécies mais fracas. Então, só os fortes vão sobrevivendo. E Galton, um dia ele chega, porque ele viveu na época do auge da Revolução Industrial, e durante a Revolução Industrial na Inglaterra, irmãos, tinha muitos estrangeiros, porque não tinha emprego nos países da Europa, enquanto na Inglaterra faltava mão de obra, né, porque a Inglaterra está no ápice da Revolução Industrial. E o que as pessoas faziam? As pessoas pegavam e mudavam para a Inglaterra. E moravam em favelas, lugares assim, sem nenhuma condição digna. Sem nenhuma condição digna. Interessante é porque tem 2 caras que pensam completamente, agem completamente diante dessa situação, né? Thomas Galton, um dia ele foi indo para sua casa e viu aquele monte de pobre na rua. Pessoas miseráveis, favelados. E Thomas Galton falou assim, cara,
Esses caras são vira-latas. Eu sou de uma família de estudiosos e de sábios. Esse povo pobre, isso aqui não contribui em nada com a humanidade. Nós tínhamos que dar um jeito de acabar com os pobres. Nós tínhamos que eliminar isso aqui. Olha só o que ele escreveu. O que resume a teoria dele. Para Galton, era necessário desestimular o coito, a relação sexual entre humanos tidos como vira-latas, e incentivar os humanos de raça, com pedigree, empreender um aperfeiçoamento genético para o bem do próprio povo. Em 1883, Galton deu à estratégia o nome de eugenia. Vem do grego eu, né? Significa bom, e gene, que significa linhagem, né? Parentesco. Então, é o bem-nascido. Ficou conhecido como bem-nascido, aquela pessoa que tem pedigree. Tanto intelectualmente, pessoas inteligentes, com pessoas de aparências formosas, pessoas belas. Então nasce aí a teoria da eugenia, que começa a dizer o seguinte: todo casal pobre, que não tem condição de criar seus filhos, nós esterilizamos eles. Pobre, feio, burro. E começou aí. Talvez muitos de nós não teria, né? E é um pensamento, só que, apesar disso estar acontecendo na Inglaterra, os Estados Unidos compram essa ideia assim, ferozmente. E isso é praticado nos Estados Unidos aí durante anos. E esse conceito de seleção de quem pode nascer, para nascer as pessoas brancas, bonitas, esbeltas, inteligentes. Ele fala assim, uma linhagem igual eu, que tem uma linhagem que o avô dele era um cientista, os tios dele, o pai dele era cientista, os primos eram cientistas, entre eles pessoas destacadas como Charles Darwin. Então a minha genealogia é uma genealogia de gênios. Então quando um homem inteligente casa com uma mulher inteligente, os seus filhos serão inteligentes. E um ignorante com outro ignorante vai nascer burro. Então é melhor cortar logo, acabar com isso, para tirar os ignorantes da face da terra. E essa ideia é propagada durante anos, até que os alemães, com o nazismo, compram isso aqui, mesmo assim, fortemente, falando que tinha que esterilizar pessoas, e começa uma campanha de esterilização em massa. Só que antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, antes dos alemães fazerem isso, vários países da Europa já faziam, não com judeus, mas, como eu falei com vocês, com pessoas que eram tidas como vira-latas. E depois da Segunda Guerra Mundial, isso continuou acontecendo. E hoje, continua acontecendo. Quem são as maiores vítimas da eugenia do mal? Porque tem a eugenia do mal e do bem. A do bem é quando você pega pessoas perfeitas, que se cruzam e vai perpetuar uma raça perfeita. A do mal é quando você impede essas pessoas com defeitos de nascerem. Quem são as maiores vítimas hoje? São as crianças com a trissomia 21, conhecida como síndrome de Down. Deixa eu ler para vocês aqui. As estimativas variam, mas nos Estados Unidos, o índice de aborto de crianças em que a síndrome de Down é detectada, ainda no útero, está na faixa de 67%.
de cada 10 crianças que nascem com síndrome de Down nos Estados Unidos, 7 são abortadas para não nascerem, porque elas não podem nascerem, porque elas são peso para a sociedade, elas têm síndrome de Down, e nós não queremos essas crianças no nosso meio. A discriminação letal praticada contra essas pessoas tornou-se um fenômeno mundial. Presta atenção. A Islândia anunciou com sucesso a eliminação de pessoas com síndrome de Down. A Islândia hoje bate no peito e diz: em nosso país, nós não temos nenhuma criança com síndrome de Down. Por quê? Porque todas que são detectadas são abortadas. A Dinamarca se vangloria de 98% dos nascituros com a condição são abortados. Itália, Alemanha, França, Suíça, Inglaterra e Bélgica têm taxas superiores a 90%. A Europa quase não vai nascer mais criança com síndrome de Down, porque há uma campanha para matar todas essas crianças, para tirarem, porque essas crianças são peso para a sociedade. E aqui, o próprio pastor, nosso coordenador Paulo Júnior, passou por isso, porque teve uma época que ele foi morar na Escócia, e a pastora Lana ficou grávida da filha caçula, a Bebel, que hoje é casada e é mãe, né? Quando eles fizeram o exame detectou que a Bebel tinha o trissonoma 21, né? Tinha síndrome de Down, e eles fizeram a maior pressão para o Paulo Júnior e para a Lana abortar a Bebel. E foi uma pressão assim terrível. Ela ameaçou chamar a polícia, eles serem deportados lá do Reino Unido, porque queriam obrigá-los. E aí o Paulo Júnior fez uma pergunta para essa médica: isso aconteceu agora ou aconteceu antes? Podia ter acontecido com meus outros filhos. No caso, o Paulo Neto e a Lídia. Ela não, isso podia ter acontecido com os outros também. Mas está aqui o Paulo Neto e a Lídia, eles não tiveram. Não, mas essa vai ter. E qual a probabilidade dessa criança nascer com síndrome de Down? Ela 100%. Ele falou: doutor, deixa eu falar algo para a senhora. Se Deus tem uma criança com síndrome de Down para enviar neste mundo, e Ele está procurando um lar para colocar essa criança, o melhor lugar no mundo para essa criança nascer é na minha casa. O melhor lugar do mundo para essa criança nascer na minha casa. Pode deixar vir. E aí, quando ele falou isso para ela, porque eu deveria ter abortado o Paulo, eu deveria ter abortado a Lídia, e da mesma forma eu não vou abortar a Bebel. A Bebel nasceu, menina linda, perfeita, é mãe hoje, casada, né? E diz, quando ele falou isso, a mulher não denunciou ele e não chamou a polícia, deixou em paz. A Bebel nasceu perfeita. A sobrinha da Elisete deu testemunho no chá de mulheres também. Maior pressão para ela abortar, porque ela foi detectada lá uma doença nela. Eu nem lembro qual doença que era. Alguém que estava... Queriam abortar, a sócia, menina perfeita. Bem, concluindo, eu quero ler com os irmãos, então, agora, o Salmo 119, versículo 13. Eu vou precisar de mais 5, 10 minutinhos, né? Falta 5 minutos, eu vou precisar, só para a gente concluir isso aqui. Salmo 119, versículo de número 13 em diante. Vamos falar. Só antes da gente entrar aqui, só falar um negócio para os irmãos. Essa teoria
maltasiana, que vem de Thomas Malthus, hoje ela é conhecida, ela tem outros nomes. Eco-maltasiano, que é a parte da ecologia que defende que para salvar o planeta, você tem que diminuir a população. E aí vale todos os meios necessários. O importante é diminuir a população da Terra. Eles falam que a causa da pobreza no mundo é o aumento da população. E que o aumento da população está destruindo o planeta. Essa semana na Nova Zelândia, eu tenho aqui, mas não vou jogar para os irmãos para ganhar tempo. Eles estão querendo multar os arrotos da vaca. Vou repetir, você entendeu certo, é isso mesmo. Cada vez que a vaca solta, ela está soltando metano. Multa para o boi criador. Porque está soltando metano, vai destruir o planeta. Eles estão querendo acabar com tudo. Eu mostrei para os irmãos aquele dia que você quer ajudar a diminuir a tensão climática no mundo, né? Tenha menos filhos, venda seu carro, não voe de avião e seja vegetariano. E assim nós teremos um mundo melhor. Isso é chamado de ecomaltasianismo, é chamado de ecologia, extrema ecologia, né? É a forma de que eles alegam que quanto maior, mais gente, mais pobreza. Existe outra teoria diferente, que é a teoria da reforma, que fala, não é a desigualdade, é a pobreza que gera mais gente, né? Mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Só para dizer para os irmãos que isso está acontecendo hoje, né? O antinatalismo são pessoas que defendem que eu não quero ter filho, não vou ter filho, porque eu não vou ter filho, porque eu não quero destruir o planeta, aí eu vou ter cachorro. Há um incentivo para você não ter filho, você ter cachorro. Aconteceu comigo aqui, ó. Estava aqui, uma irmã apresentou uma pessoa, você é casado? Quantos filhos você tem? Não, eu não tenho filhos, eu tenho pets. Então tá bom. Nós fomos aqui uma vez num seminário aqui, e um camarada, ele disse que preferiu ter 20 cachorros do que um filho. Essa visão louca, né? Mas vamos ver Salmo 119. Com os lábios, versículo de número 13, não é isso mesmo? 119, 13. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala aí. Presta atenção. Mas está errado. Salmo 19, 13. Eu acho que eu dei a referência errada, mas eu vou pegar certo aqui. Salmo 119. Pois tu me formastes no meu interior. Salmo 119, 13. Ou está errado a projeção aí, não? Salmo 18, Salmo 119. Vamos lá, mas eu vou achar aqui. É 139, está certo. Eu falei a referência errada. Salmo 139. Eu anotei a referência errada. Tem base? Vamos lá. Versículo 13. Salmo 139, 13 diz assim: pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Olha só o que o salmista está dizendo. Foi o Senhor que me teceu no ventre da minha mãe. Graças te dou,
visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. 16. Presta atenção. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, quando eu era apenas um conglomerado de células. Quando eu era apenas isso, eu não tinha forma. Os teus olhos me viram, o Senhor me fez assim. E ainda mais, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Quando eu era uma substância informe, Deus já me conhecia, foi Deus que me fez, e Deus já me deu um destino, um propósito, uma missão, uma vocação, e escreveu todos os meus dias no livro da vida. Olha só, cada um deles escrito e determinado. Deus escreveu cada um dos meus dias e determinou cada um deles, quando nenhum deles ainda existia. Olha só o que ele está dizendo aqui, quando nenhum deles ainda existia. Deus me teceu, me formou, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Deus nos fez. Cada criança dessa pertence a Deus. Cada criança dessa tem um destino, um propósito. E a pergunta é, presta atenção, a pergunta é, esta criança, independente do estágio que ela está ali, nós estamos falando de um tumor, de uma coisa, ou nós estamos falando de um ser humano? Ou nós estamos falando de um ser humano? Olha Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias, livro de Jeremias. Preste atenção aqui, irmão, nós estamos concluindo agora. Só mais duas referências. Jeremias 1, 5. Versículo 4, né? A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, antes de eu te formar na barriga da sua mãe, no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Presta atenção, Deus falando acerca do profeta Jeremias, antes de você ser formado, eu te conheci, eu te chamei, eu te dei um nome, e eu te dei uma missão, você será um profeta. Efésios, última referência, Efésios capítulo de número 1, vamos ver aí, Efésios capítulo de número 1, tem a referência lá de Lucas 1, né, quando Maria encontra com Isabel, e Isabel, lá grávida de 6 meses, diz, bendita é você entre as mulheres e o fruto do seu ventre, que grande honra é essa a mim receber a visita da mãe do meu Senhor, pois logo que chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. João Batista ficou alegre, cheio de alegria, com 6 meses dentro da barriga da mãe. Já pensava, já tinha discernimento para todas as coisas. Efésios capítulo 1 diz assim, nós vamos ler aí, a partir do versículo 4, para nós encerrarmos. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos
e irrepreensíveis em amor. Né? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E aqui, irmãos, eu quero encerrar deixando uma reflexão para os irmãos. Ninguém precisa responder. Fale no seu coração. Quando eu, você, nós, os nossos filhos, lá, todas as crianças que foram vítimas desse principado, dessa potestade, desse demônio de Moloque, que quer matar os nossos filhos. E ele usa filosofias como essa que eu falei, né? A extrema ecologia, o eco-maltasianismo, e tantas outras coisas mais, tudo para poder matar em nome da prosperidade, em nome do dinheiro. Sempre foi por causa desse Deus terrível chamado Mamon, né? Que promete riqueza, beleza, dinheiro. Usam meios mentirosos, fraudulentos, travestidos de ciência, para falar coisas que não existem e colocar dados alarmantes, mentirosos, para tentar influenciar pessoas. Aquele menino que está na barriga da mãe aqui. Vem cá, Daiane. Daiane está grávida. Vou aproveitar ela aqui. Você dá quanto subir aqui? Está quantos meses? Entrou no sexto. Irmãos, o que está aqui é um ser humano, independente do estágio. É um ser humano ou é uma coisa? E se ele tiver com síndrome de Down, ele deixa de ser ser humano? Sabe o que eles estão fazendo agora? Tentando descobrir, varreram, para ver se achava o DNA do autismo. Para ver se o autismo era uma questão genética. E para que eles querem saber se o autismo é uma questão genética? Se não é para matar todas essas crianças. Eu não quero filho autista, eu não quero filho com síndrome de Down. E se a criança que está aqui, só como ilustração, viu, irmãos? Só de forma pedagógica, ela é autista, ela deixa de ser um ser humano? E se ela tiver defeitos, qualquer defeito físico, ela deixa de ser ser humano? Qualquer que seja o defeito físico, ela deixa de ser ser humano? Porque se é um ser humano e você tira, você está matando. Não importa. Porque Deus traçou um plano para essa criança. E nós não podemos defender um sentimento que sempre permeou o mundo, sempre não, né? Mas depois dessas teorias todas, e que atingiu o ápice com o nazismo, em de selecionar as crianças. A doutrina do filho único que está na China, o que aconteceu na China agora? Tem 200 milhões de filho único, todo mundo quis ter filho homem. O que aconteceu na China hoje? Tem 200 milhões, a população do Brasil na China, que é só de homem e não tem mulher para casar. E eles estão esparramando chinês para o mundo inteiro para ver se acham uma esposa para eles. Tem nome? Josué. É importantíssimo toda grávida, toda mãe falar com seu filho. É importantíssimo para a Daiane dizer para esse menino, o pai dele, o Guilherme, dizer, olha, você é um filho da promessa. Você é amado. Você é bem-vindo. Você vai conhecer pessoas que te amam. Você vai um dia ver o seu pastor. Ele já me conhece. Ele conhece a minha voz. Ele conhece a minha voz. É bom você cantar para ele. É bom vocês conversarem com ele. É bom vocês brincarem com ele. Essa criança tem consciência. Essa criança tem vida. O que há aqui é um ser humano. É um ser humano. E Deus não erra, irmãos. Deus não erra. E não é à toa que
O deus Baal, a fogueira era na barriga. Para dizer que esse principado até hoje está matando. Esse principado, essa potestade, esse espírito maligno está matando crianças no mundo inteiro. Milhares de crianças sendo mortas no mundo inteiro por causa de um principado que persegue os nossos filhos. E como cristão, irmão, Jesus falou, né, a Bíblia diz, nós não podemos ser omissos, nós não podemos nos calar, nós não podemos compactuar, porque a maldição de quem mata vai cair sobre aqueles que concordam. É o que diz a palavra de Deus. Então, irmãos, é por isso que a palavra de Deus nos diz. Essa criança que foi escolhida por Deus, antes do mundo nascer, Deus já conhecia o Josué. Deus conhece todos os dias dele, já estão traçados, segundo a Bíblia. Todos os dias da vida dele. Deus escolheu o Guilherme e a Daiane para dar esse menino, a ele sabedoria para cuidar do filho dele. Antes de ser filho do Guilherme e da Daiane, esse menino é filho de Deus. E Deus deu a eles a honra, o privilégio de cuidar de um filho dele. E não há motivo, irmãos. Não há motivo. E não há motivo, né, que justifique a matança. Você pode falar o que você quiser. Pastor, e aquele caso assim, irmão? Não há motivo. Mas nós entendemos também que existe casos que a lei brasileira permite. É um problema da legislação brasileira. Agora, há casos, a nossa consciência tem que ser dirigida pela palavra de Deus. É o que Deus diz. Ou é ou não é. E Deus nos guarde e nos livre de todo mal. Amém? Que Deus abençoe as nossas crianças. Que Deus abençoe as nossas mães. Que Deus abençoe as nossas famílias. Que Deus abençoe sua casa, seus filhos. Seus filhos vão ser bênçãos. Os filhos de seus filhos vão ser bênçãos. As nossas crianças estão chegando da salinha, são tudo bênçãos do Senhor. São uma herança do Senhor. Todas foram escolhidas por Deus antes da fundação do mundo. Todas são bênção. Todas. E o diabo sempre quis matar essas crianças. Sempre. Por isso que nós temos que guardar os nossos filhos, orar, interceder contra esse espírito de Moloque. No Brasil a palavra Moloque adquiriu o sinônimo de moleque. Moleque. Nossos filhos não são moleque. São filhos de Deus, filhos da promessa. Amém? Deus abençoe você, Josué, ricamente, em nome de Jesus. Levante sua mão aqui, vamos abençoar o Josué. Deus, o Josué, teu filho, está mexendo. Aleluia. Deus abençoe Josué ricamente, para a honra e glória do nome de Jesus. Essa igreja te ama, Josué. Essa igreja te espera ansiosamente. Você é filho de Deus, filho da promessa. Você é amado de Deus, você é um profeta do Senhor. Antes da criação do mundo, o Senhor já te escolheu para esse dia, para essa hora, para essa geração, como profeta do Senhor, em nome de Jesus. Amém.